Oi pessoal, quem fala é o Diogo. Eu sou a Helena. Esse é mais um episódio do nosso podcast Imaculada Cash. Neste episódio, iremos entrevistar os alunos do 9º ano, o último ano no colégio. Vamos ouvir suas histórias e aprender com suas jornadas enquanto se preparam para uma nova fase da vida. É um momento especial para todos nós, pois alguns desses estudantes estão no nosso colégio desde a educação infantil. Hoje vamos conversar com Rafaela e Sofia. Muito obrigada pela presença. Agora vamos começar as perguntas. Em que ano você entrou no colégio e qual foi sua primeira professora? Eu entrei no colégio em 2023, no 7º ano. E a minha primeira professora que eu me lembro foi a Karine, de Ciências. Ela passava uma matéria que eu gostava muito já na outra escola, e quando ela foi, eu me lembro que ela passou o primeiro período, daí eu pelo menos já gostei de cara dela, porque ela era muito legal. Eu entrei em 2013 também, junto com a Rafa. E a primeira professora que eu me lembro foi a de inglês, que agora ela nem dá mais aula pra gente. Mas eu lembro que antes de eu entrar na escola eu tinha muita dificuldade nessa matéria, e quando eu entrei eu já consegui entender melhor. De que escola vocês vieram? Eu vim do 29 de setembro, que é uma escola aqui de Dois Irmãos mesmo. Eu vim da Carlos House, também aqui de Dois Irmãos. Lembra como foi seu primeiro dia de aula? Como era o colégio quando você chegou pela primeira vez? Eu lembro que no primeiro dia de aula entrou eu e a Rafa juntas. E a gente já entrou assim, meio estranhando um pouco, que a gente tinha saído de uma escola municipal, veio pra cá, era um pouco diferente. E a gente foi, eles foram mostrar pra gente quem era a nossa turma. Eu lembro pelo menos que eu estranhei pela altura das pessoas, que eu sempre fui muito baixa. Então eu lembro que eu entrei, meu Deus, que brutamontes. Realmente, as meninas todas, elas eram bem grandes, daí eu lembro que nós dois, a gente se olhou e falou, eu acho que elas não são da nossa turma. Só que depois a gente viu que elas eram, a gente ficou tipo, meu Deus do céu. Como o colégio e os professores influenciaram sua jornada de aprendizado? Há algum professor ou disciplina que teve um impacto especial em sua vida? Eu acho que professor foi... Eu acho que foi uma professora que deu 2 meses aula pra gente, depois ela saiu, que o nome dela era Daisy, que eu era muito ruim, muito ruim em matemática. E quando a gente começou a ter aula com ela, eu lembro que eu comecei muito bem, quase gabaritar as provas. E quando era uma professora antiga, eu não conseguia entender um mínimo de matemática. Aquela professora me marcou bastante. A minha professora que me marcou bastante foi a professora Jéssica, de português. Eu sempre gostei muito de literatura, eu gostava muito de ler, eu ainda gosto muito. E ela fazia atividades muito diversificadas, com a leitura envolvida, e eu adorava. Ela também passava português, que é uma matéria que eu gosto muito. E eu conseguia entender super bem, eu ia bem nas provas, eu adorava os trabalhos dela. E ela falava coisas muito bonitas e inspiradoras que me marcaram, e com certeza eu acho que marcaram meus colegas também. Você poderia compartilhar alguma lembrança especial que você teve no colégio? Alguma história engraçada ou emocionante que aconteceu durante esses anos? Acho que de memória especial que eu vou guardar para todos os anos foi o festival. É um momento que a nossa turma, a gente gosta muito de se preparar, mesmo que no meio aconteça algumas brigas, alguns desafios com as danças. É um momento que eu nunca vou me esquecer, ainda mais esse ano com a nossa apresentação do 9º ano, que é mais marcante ainda, então é um momento que eu nunca vou me esquecer. E de um momento engraçado, eu me lembro que teve uma vez que uma colega nossa, Isabela, a gente tava brincando no pátio de, jogar altinha, e ela não sabia direito, e daí ela foi fazer uma, e ela chutou pra trás, ela caiu no pátio. E daí eu e as minhas colegas, a gente tava sentada nos bancos ali perto do pavilhão, e a gente começou a rir. E um colega nosso de outra turma falou, eu vi, Isabela, eu vi. E a Isabela logo começou a levantar e começou a se arrumar, porque ela tinha caído muito feio, e a gente não parava de rir. Foi bem engraçado, isso eu nunca vou me esquecer. Eu acho que pra mim, uma coisa que eu vou lembrar sempre do Imaculada é que desde o 7º ano a gente sempre gostou muito de fazer atividade no pátio, que é bem divertido, né?
E a gente sempre senta na casinha do mesmo jeito. A gente senta numa rodinha e fica conversando. E sempre que a gente faz isso, a gente começa com umas coisas muito aleatórias. A gente esquece de fazer o tema e a gente só fica conversando com umas coisas nada a ver. Eu acho que é isso que eu vou continuar lembrando do Imaculada. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou ao longo dos anos na escola e como os superou? Acho que foi dificuldade em certas matérias, que eu sempre tive dificuldade em ciências e matemática. Aí quando eu vim para Imaculada, foi uma transição de escola, eu não conhecia nada. E aí eu acho que foi aquilo que, não vou conseguir passar, vou rodar. E no final acabou dando certo com o apoio das professoras. O meu também, porque como a gente vinha de uma escola que era tudo diferente, aqui na Imaculada ele tem um ensino muito bom, é um ensino muito único, a gente se assustou, daí a gente começou a se desesperar e às vezes não saía bem numa prova, daí ali já era um momento de desespero, mas depois tudo vai se acalmando e aqui a Imaculada tem pessoas muito solistas que sempre estão aqui para ajudar a gente, para nos ensinar o que a gente não entende, isso é muito bom. À medida que vocês se formam, o que levarão consigo do nosso colégio que será importante para o futuro? Eu acho que as nossas amizades, as amizades que a gente forma aqui, são muito especiais. A gente termina o Fundamental 2, que vocês, por exemplo, vocês estão no Fundamental 1, a gente está no Fundamental 2 e depois a gente vai para o ensino médio. Aqui a gente faz amizades que muitas vezes vão ir com a gente para as escolas que a gente vai cursar o ensino médio, ou às vezes não. Então essas amizades elas ficam marcadas e vão com certeza ficar marcadas em mim. As professoras também são todas muito importantes, que elas ensinam matérias que vão ser extremamente importantes para os anos seguintes e todas elas são de extrema importância. Eu acho que pra mim também são as amizades, né, que não tem como esquecer de alguém, que muita gente aqui da escola também me marcou bastante, muitas professoras, eu acho que vai ser isso mesmo. Quando vocês entraram, né, vocês comentaram que veio de uma escola diferente, foi difícil adaptar o colégio no começo ou, vocês chegaram, já conheceu mais gente, ou foi, difícil, assim? E eu não conhecia ninguém. Eu nunca não sabia de nenhuma pessoa que estudava aqui. Daí eu entrei e eu conhecia a Siben de outro lugar. Quando eu tava na minha escola, a gente fez uma vez uma interclasses e ela passou do meu lado e eu perguntei de que escola ela era, sem nem saber que ela ia vir estudar aqui comigo no Imaculada. Então eu não conhecia ninguém, eu só conhecia ela. Mas eu consegui me adaptar bem, nos primeiros anos eu já consegui ter bastante amizades, e amizades que foram comigo até pro 9º ano. Eu lembro desse tempo também, que foi depois de muito tempo que a gente foi se ligar que era a gente que tinha se conhecido. Foi depois de bastante, meses depois, eu perguntei, Sofia, não era tu que uma vez lá na outra escola eu virei dela? Pior que era eu, daí a gente se ligou que a gente já se conhecia de outro tempo. Vocês têm algum conselho para os alunos mais jovens? Algo que você gostaria de ter sabido quando estava na nossa idade? Eu acho que a primeira coisa é que a gente sempre pensa, eles ficam repetindo isso, mas nunca importa, é estudar. No 7º ano eu entrei, não vou estudar pouco, não vou estar nem ligando, quase rodei no 7º ano. E, então, realmente estudar ajuda bastante. Eu falo que vocês têm que aproveitar ao máximo o tempo que vocês conseguem aqui. O Imaculada ele é uma escola única. Pra mim, o Imaculada ele significa família. Todo mundo aqui é muito junto. As minhas amizades que eu fiz aqui eu não vou esquecer. Tenho certeza que eu nunca vou esquecer. Então, vocês têm que aproveitar cada momento que vocês têm do lado dos amigos de vocês, que isso vai ficar marcado na memória de vocês. Agora que a gente tá saindo, a gente tá a gente devia ter vivido mais aquele momento que a gente ficou no telefone ou ficou brigando. Que a gente tá falta uma semana e a gente nunca mais vai se ver. Como vocês veem a importância da amizade e do apoio mútuo ao longo desses anos na escola? Acho que a amizade ela é uma peça central na nossa caminhada na escola. Então, sem os amigos, muitas coisas não iam ser tão empolgantes que nem é agora. Então, ter amigos leais, que realmente se importam contigo do teu lado sempre é muito importante. E ainda mais, mesmo se tu precisar de ajuda num trabalho ou fazer um tema, eles vão estar ali para te ajudar. Isso é muito importante. É aquele amigo que vai te revisar contigo 5 minutos antes da prova, ou tu esqueceu de fazer o tema que valia ponto e ele vai lá te passar. Então é a amizade também. À medida que vocês
se preparam para sair da escola? Quais são as emoções que estão sentindo? Eu tô um pouco nervosa pro ensino médio, que eu tô ficando... nunca... Coisas novas, isso me deixa um pouco nervosa. Mas é tipo uma angústia, uma saudade de que eu vou sentir do Imaculado. Eu sinto como se fosse uma nostalgia antecipada. Agora a gente passa, que é muito engraçado, por exemplo, esses dias a gente teve a nossa última hora cívica aqui na escola. Então foi a última vez que a gente cantou o hino da escola. E daí em todo momento a gente virava uma pra outra e falava: meu Deus, é a última vez que a gente tá cantando o hino da escola. Ou hoje de manhã a gente teve aula de artes, daí eu e uma amiga minha, a gente desceu lá pra sala de artes. Daí a gente mesma abriu. E daí a gente falou: meu Deus, pode ser a última vez que a gente tá vindo aqui na sala de artes, porque depois a gente vai sair e não vai mais acontecer. Então eu sinto uma nostalgia que já tá se concretizando, e eu também sinto uma saudade antecipada de tudo que a gente viveu aqui. Quais são os seus planos e expectativas para o futuro? Qual a sua próxima escola? Já pensou na sua profissão? Eu tenho expectativas altas para o futuro, porque aqui a gente sabe que o Imaculada nos preparou muito bem para o que está por vir. Eu vou ir para o Instituto Ivoti, onde eu vou cursar meu ensino médio. E eu ainda não pensei, sinceramente, eu ainda não pensei o que eu quero ser pro meu futuro, mas eu tenho certeza que eu quero ser muito feliz, eu quero levar as amizades que eu fiz aqui pra vida, e também quero poder contar com todo mundo que me acompanhou nesses anos aqui. Eu ainda tô vendo que escola que eu vou ir. Talvez eu vá pra escola de setembro, da estadual aqui de Dois Irmãos, ou talvez eu vá acabe indo pra fora de Dois Irmãos, não sei ainda. Mas desde pequena eu tenho decidido, como sempre, que eu vou ser enfermeira, e eu não tenho planejamento de mudar isso. Qual foi o momento mais constrangedor que vocês já passaram na escola? Eu acho que pra mim, eu tenho um problema que eu caio toda hora, eu me machuco toda hora. E eu acho que o mais vergonhoso da minha vida foi que uma vez eu tava no banheiro, eu tinha ido numa aula de história, que eu fui no banheiro, e eu caí dentro do banheiro e eu quebrei a minha mão. Só que eu fui voltar na aula e eu só tipo, professora, que eu posso ir na Neuza? Que a Neuza é quem tá lá embaixo cuidando da gente. E ela, tipo, tá, mas o que aconteceu? Não tô conseguindo mexer minha mão. E todo mundo se explodiu de rir. Ela chegou, tipo assim, ela chegou com a mão assim: eu posso lá na Neuza? Acho que eu quebrei meu pulso. E daí a gente, meu Deus, quando que isso aconteceu? Porque ela foi no banheiro e na outra hora ela voltou com o pulso quebrado. Eu acho que a minha vez mais constrangedora, eu acho que aconteceu esses dias, que eu tava com a minha calça furada. Mas era tipo um furo gigantesco atrás. E um colega meu pegou e falou assim: Rafaela, pega o teu moletom e coloca em volta do teu cinturão, porque tu tá com um furo muito grande. E daí eu botei a mão assim, daí eu vi que era tipo gigantesco o furo. E daí eu virei e comecei pras gurias: por que vocês não me avisaram que eu tava com a calça furada? E já tinha passado o recreio, então eu tinha andado pela escola inteira com a minha calça furada. Agora, no final, minhas roupas da escola já estão se indo com Deus. Pior, eu não tenho mais calça direito, eu não tenho mais camiseta, eu só tenho o moletom do nono ano, que é o Então, que a tá gente manchado usa, já o meu também. Já tá se indo também, só que de resto... Se tivesse ensino médio, vocês estudariam aqui? Com certeza, sem dúvida. Eu também, com certeza eu estudaria aqui, porque pra mim, eu tenho muita, que nem assim bem falando, que eu tenho muito nervosismo, eu fico sempre pensando nas hipóteses que podem acontecer na próxima escola. O que pode dar errado. O que pode dar errado. Então eu prefiro as coisas que continuem do jeito que estão, com os meus colegas mesmo, então com certeza eu escolheria ficar aqui. Quando vocês crescer no futuro, né, e vocês tiverem filhos, e vocês morarem aqui em Dois Irmãos, vocês botariam os filhos de vocês no Colégio Imaculada Conceição? Eu acho que eu vivi muitas experiências aqui que eu gostaria que meus futuros filhos vivessem também, então com certeza sim. A gente observando os pequenos da educação infantil, a gente vê o quanto eles têm um ensino bom, o quanto eles são... Eles se divertem. Quanto eles se divertem. Com certeza eu quero que meus filhos experienciem isso e sigam em frente aqui, que nem eu tenho colegas meus que estudaram do prézinho até o nono ano, então eu com certeza queria que meus filhos tivessem essa experiência. Qual é a mensagem ou reflexão final que vocês gostariam de compartilhar com a nossa comunidade escolar?
Eu acho que se divertir ao máximo quando se pode, porque acaba passando muito rápido. Parece que não, mas acaba passando muito rápido quando tu vai ver, já passou, tipo, falta uma semana. E se divertir ao máximo e prestar atenção naqueles momentos que tu tá vivendo com aquelas pessoas. Eu também falo a mesma coisa. Aproveitar e viver o máximo que vocês podem dentro dessa escola. Ela é mágica, ela é uma coisa assim surreal pra nós ainda. E aproveitar ao máximo, como a Sofia falou. Daqui a pouco agora vocês estão no 4º ano, daqui a pouco se passou 2, vocês estão no 7º, e daqui a pouco passou mais um tempo, vocês estão na última semana de aula que nem nós. Eu quero agradecer às nossas colegas que estão de saída do nosso colégio, a Sofia e a Rafaela, que elas tenham um futuro brilhante na sua próxima escola. Muito obrigada pela presença e fica aqui mais um episódio da Imaculada Cash. Assista os próximos episódios. Tchau!